Hoje, eu queria individualizar o nosso diálogo. E eu queria trazer para o nível do pessoal, tá bom? Então, a mensagem que trago do meu coração para o seu coração, ela é realmente bastante particular. Ela diz respeito a você, ela diz respeito ao lugar onde você está, ela diz respeito às pessoas com quem você convive, ela diz respeito ao ambiente no qual Deus te colocou e o propósito com o qual Deus te colocou ali também. Então, hoje a gente sai do macro e a gente entra no micro, afunilando esse nosso diálogo e tentando entender qual que é o nosso papel diante de tudo isso que Deus tem apresentado para nós ao longo dessa semana. E para isso, eu quero convidar você a vir comigo para o livro de Gênesis. Se você tem a Bíblia, quer me acompanhar na leitura, venha comigo para Gênesis. A gente vai para o capítulo 26 de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu quero ler com você 2 versos da Bíblia hoje. Os 2 estão em Gênesis. Eu introduzo com Gênesis 26 e eu concluo com Gênesis 27. A gente começa com Gênesis 26, o verso 35. Gênesis capítulo 26, verso 35. Há um texto de particular importância para mim nas Escrituras de Gênesis. Gênesis capítulo 26, no verso 35, é um verso curto. É bom que ele seja curto, porque dá para a gente decorar. E dando para a gente decorar, dá para a gente ficar com ele latente na nossa mente, para que a gente saia daqui, de fato, objetivando colocar em prática o que é dito para a gente aqui. Gênesis capítulo 26, verso 35, texto bíblico diz assim: elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Esse é o texto que dá conteúdo para o nosso diálogo de hoje. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Eu li aqui na Nova Versão Internacional. Eu leio a Bíblia fazendo projeção, comigo mesmo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu leio a Bíblia fazendo perguntas. Quando a Bíblia diz assim, quando eu leio Paulo dizendo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e eu pergunto, será que o Cristo já vive em mim mesmo? Quando eu leio na Bíblia, a minha graça te basta, eu me pergunto, será que eu tenho vivido imerso nessa graça? Eu acho que esse é um bom exercício para a gente estudar a Bíblia. E ao ler esse texto de Gênesis 26, verso 35, elas acabaram por se tornar amargura na vida de Isaque e de Rebeca. Qual foi a pergunta que eu fiz? Evidente, né? A pergunta que fiz foi, será que a minha vida tem sido um amargor na vida de outras pessoas? Eu dei um título para a nossa mensagem de hoje. O título que eu dei é Deixa Passar. Mas eu bem poderia chamar a nossa mensagem de hoje de Amargos. Amargos. Existem pessoas que amargam a vida de outras. Existem. Na Nova Versão Internacional, foi dessa maneira que o texto é traduzido. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Na Almeida Revista Atualizada, que talvez seja a Bíblia com a versão mais usual que nós temos, traz assim, ó, essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Bastante similar a ideia. Mas já na Bíblia a mensagem, que não é bem uma tradução, é uma interpretação das Escrituras, esse mesmo verso é trazido dessa maneira. Essas duas, ou as duas noras, esposas de Esaú, portanto, noras de Isaque e de Rebeca, as duas foram um tormento na vida de Isaque e de Rebeca. O que é pior? O que é pior, hein? Será que é pior você ter perto de você alguém que amargura a sua vida, ou que amarga a sua vida, ou será que é ter perto de você alguém que é um tormento? Está pensando em alguém já, Adelaide? O que é pior? A Bíblia Mensagem em inglês, ela agrava a situação e ela traz dessa maneira. Essas duas noras, elas acabaram por ser espinhos nas laterais de Isaque e de Rebeca. Uau! O que é pior? É pior ter alguém amargurando sua vida? É pior ter alguém atormentando sua vida? Ou é pior ter alguém que é um espinho na sua lateral, te trazendo incômodo constante, incômodo permanente? Nós temos aqui a velha história de filhos que trazem dores ao coração dos pais
por casamento mal sucedido. E eu percebi alguém dizendo assim, ixi. É verdade que às vezes, o problema não está com os filhos. Às vezes o problema está com os pais, que são caprichosos, pais que estabelecem padrões equivocados. Mas não era esse aqui o caso. O caso aqui era do filho que havia comido bola, batido a cabeça e entrado num relacionamento que era, de fato, um barco furado. Alguém disse certa vez que este mundo não conhece dor maior do que a trazida aos pais pelos próprios filhos. Eu concordo com isso. Este mundo não conhece dor maior do que a trazida pelos pais pelos próprios filhos. Faz sentido ou não faz sentido? A reflexão bíblica de hoje é para dois grupos. A reflexão bíblica de hoje é para o grupo dos amarguradores. Aqueles que talvez ainda não se depararam com o cristianismo pleno, ou ainda não tiveram um encontro real, genuíno, profundo com Cristo, e continuam caminhando a vida, trazendo amargor para a vida dos outros. É para esse primeiro grupo que eu vou falar. Mas a mensagem de hoje, ela também precisa ser para o grupo dos amargurados, ou para o grupo daqueles que têm do seu lado alguém que amargura a sua vida. E aí eu vou tentar sinalizar à luz da Bíblia como é que a gente age diante de uma situação como essa. Ok, você já deve ter percebido que eu gosto de fazer listas, e ao me projetar no texto, eu me propus a me perguntar, quem são esses que amarguram a vida dos outros? Quem são esses? Existem chefes que amarguram a vida dos funcionários. Existem filhos que amarguram a vida dos pais. Existem noras que amarguram a vida das sogras. Existem sogras que amarguram a vida das noras, definitivamente. Existem pais que amarguram a vida dos filhos. Está em todos os lugares, em todos os ambientes. Quem são esses? Eu fiz a minha lista, mas não é exaustiva. Você pode fazer a sua lista particular também. Na minha lista, porque eu entendo que o texto bíblico ele tem que ser lido para mim, ele não tem que ser lido para o outro, sou eu que preciso me identificar com a mensagem, porque sempre é mais fácil eu projetar no outro, né? Então, na minha lista, eu entendi que eu estava amargurando a vida das pessoas quando eu assumia essa postura aqui. Então, liderando o topo da minha lista dos amarguradores, e eu quero que você entenda que Deus te plantou neste lugar, Deus te plantou nessa igreja, Deus te plantou nessa cidade, não para você amargurar a vida dos outros, mas para você ser o bom perfume de Cristo, para você adoçar a vida das pessoas, dar significado, dar sabor à jornada das pessoas, nesta terra e neste lugar onde Deus nos colocou. Mas liderando o topo da minha lista, como eu dizia, dos amarguradores, estão aqueles, Daniel, que não deixam passar nada. Não deixam passar nada. Pais que não deixam passar nada estão amargurando a vida dos filhos. Patrões que não deixam passar nada estão amargurando a vida dos funcionários. Esposas que não deixam passar nada estão amargurando a vida do esposo. E sabe com quem eu aprendi isso? Com a minha doce esposa, que está lá na igreja da Moca agora. A gente recém-casado, talvez os primeiros 2 meses de casamento. Pensa na situação. A gente tem 10 anos de diferença. Eu sou 10 anos mais velho que ela. Eu me casei com 33, ela tinha apenas 23. Tirei ela da casa dos pais dela, eu já morava mais de 10 anos sozinho. Então, eu tinha uma maneira de cuidar da casa, eu tinha uma maneira de lidar com a vida. E, nos primeiros 2 meses de casado, quando eu abri o armário para pegar um pote, o pote estava fora do lugar, eu falava, o pote está fora do lugar. Quando eu ia tomar banho, o shampoo estava aberto, eu falava, o shampoo está aberto. Quando eu ia pegar a forma do congelador, para pegar o gelo, e não tinha gelo, eu falava. Quando eu ia na cozinha, a pia estava com louça. Depois de eu ter lavado a louça, eu falava. Um dia, docemente, ela olhou para mim e com piedade, ela pediu, deixa passar, deixa passar. Eu entendi. O Espírito Santo me chacoalhou e me fez perceber que eu estava amargurando a vida da minha esposa.
E a exemplo de mim, aqueles que assumiram a postura de não deixar passar nada, estão amargurando a vida dos outros. E estão amargurando a vida dos outros, porque ninguém é nota 10 sempre. Ninguém acerta 100% toda hora, o tempo inteiro, ninguém. Você não acerta 100% o tempo inteiro, toda hora. Todo mundo tem ponto cego. Todo mundo tem situações que não se deu conta ainda, que precisa crescer, que precisa melhorar. E essa melhora, ela não vai vir por ter ali um policial cósmico do seu lado, te sinalizando toda hora. Ó, você fez isso errado, você fez aquilo errado. Ó, outro apontamento aqui, outro apontamento aqui. Você está amargurando a vida dos outros. Deixa passar. Deixa passar. Pai, aprenda a deixar passar. Esposo, aprenda a deixar passar. Patrão, aprenda a deixar passar. Eu não estou pedindo, nem sugerindo, nem instruindo, nem orientando, para você deixar passar aquilo que não pode deixar passar. Eu não estou pedindo para você ser conivente com o erro, eu não estou pedindo para você varrer para baixo do tapete, eu não estou pedindo para você fazer vista grossa, eu não estou pedindo para você ser irresponsável na educação dos seus filhos, eu não estou pedindo para você deixar passar aquilo que não se deixa passar. O problema é que aquilo que não se deveria deixar passar, a gente deixa passar. E aquilo que pode se deixar passar, a gente não quer permitir. É a fala de Jesus, quando ele diz assim, ó, vocês com mosquitos e deixam passar dinossauros. Deixa passar. Deixa passar. É para deixar passar aquilo que é coerente se deixar passar, se você não tivesse se tornado perfeccionista, ou se você não tivesse se tornado chato, ou se você não tivesse se tornado exigente demais com o outro, porque geralmente a nossa regra, o nosso sarrafo está lá no alto para o outro, para a gente não. E se você não quer amargar ou amargurar a vida de quem está perto de você, deixa passar aquilo que se pode, aquilo que é coerente, aquilo que é cabível. Você é adulto. Por que deixar passar? Deixa passar, primeiro, porque senão você vai amargar a vida do outro. Segundo, porque é justamente o nosso ato de deixar passar que muitas vezes vai produzir no outro o desejo pela mudança. Deu para entender? A gente falou sobre isso, quando a gente falou da história da mulher pecadora, há pecado na cidade, lembra? A maior barreira contra o pecado não é a lei, é a graça. É justamente o nosso gesto de misericórdia, de paciência, de tolerância, o impulsionador que constrange o coração do outro. Poxa, deixa eu corrigir isso aqui. Aí eu volto para a época da escola. Eu disse para vocês, né, que a escola sempre foi uma situação desafiadora para mim, sempre foi na época da infância, né? E quando eu saí do ensino fundamental 1 e fui para o ensino fundamental 2, aí eu fiquei malandro. Porque agora não tinha mais uma só professora. Agora tinham várias professoras. E a cada 50 minutos dava o sinal e tinha troca da professora, Carlinha. O que eu comecei a fazer? Quando eu estava na última aula ou na penúltima aula, isso na 5ª série, eu fazia o seguinte, deu o sinal da penúltima aula, eu pegava meu material, o professor saía, eu ficava na porta. E eu ficava na porta, enquanto o outro professor não vinha, e observando para ver se alguma turma iria sair de aula vaga. Se alguma turma fosse saindo de aula vaga, eu entrava na fila e ia embora. Eu fazia isso todos os dias. Até que um dia eu cheguei na escola, e os alunos amigos disseram assim, Dan, a inspetora, Dona Maria, veio aqui ontem na última aula entregar o livro que você esqueceu embaixo da carteira. A gente tentou passar um pano, mas não adiantou. Ela perguntou, cadê o Danilo? O Danilo não veio hoje. Veio? Claro que veio. Eu vi no recreio, cadê o Danilo? O que aconteceu? No dia anterior, ou alguns dias anteriores, nessa fuga da escola, eu esqueci um livro embaixo da carteira. Termina a aula, as inspetoras vêm organizar a sala, limpar a sala, e ela viu o livro ali. Tinha etiquetinha, levou para a sala dela, e no outro dia veio me trazer. Só que quando veio me trazer, o Danilo não estava na aula. Pois bem. Dali a pouco, Dona Maria vem na sala, pede licença para a professora e me tira da sala. Me leva para a salinha dela e começa a escrever a advertência. Você sabe o que isso significaria, né? Já contei para vocês. É aquela surra, Ju.
Ah, meus amigos, eu nunca intercedi tanto a Maria como eu fiz. Maria, oh Maria, cheia de graça. Por favor, Maria, Dona Maria, não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Me perdoa, Maria, me perdoa, não vai acontecer mais. Eu prometo para a senhora nunca mais vai me ver na sua sala, Maria. Deixa passar, Maria. E antes de assinar a advertência, ela soltou a cadeira, olhou para mim, arrumou o óculos e disse assim: dessa vez eu vou deixar passar. Se eu estiver aqui de novo, ah, meus amigos, ela nunca mais me veria. A Dona Maria me ensinou aquilo que a Bíblia me ensinaria. Nosso gesto de misericórdia, o nosso gesto de graça, é o maior impulsionador para a mudança de vida. Porque a última coisa que o coração perdoado vai querer fazer de novo é pecar contra aquele que tão abnegadamente e graciosamente lhe perdoou. Deixa passar. Segundo grupo, na minha lista, daqueles que amarguram a vida dos outros. Dentro do escritório, dentro de casa, dentro da igreja. São aqueles que tomaram para si uma prerrogativa que nem Deus advoga. A prerrogativa de servir de consciência para o outro. Existe em nós uma tendência de querermos pautar o comportamento de terceiros. Porque a nossa visão de mundo, na nossa compreensão é a correta, a gente entende que o outro tem que fazer igual. E eu aprendi na vida de casado, na vida de igreja, na vida de família, na vida no trabalho, que aqueles que querem servir de consciência para o outro está amargurando a vida do outro. Pai, se seu filho cresceu, não queira ser consciência dele. Não queira ser consciência dele. Você sabe que a Bíblia ensina para nós que nem para aquilo que trata de princípio, a gente pode arrogar, querer constranger o outro a fazê-lo. Nem aquilo que a Bíblia traz como princípio. O que é que isso significa? O sábado é um princípio. E eu tenho ele para a minha vida. Sábado é princípio, é solene, é sagrado, não é meu, é de Deus, é princípio. E eu assumi isso para a minha vida. Mas eu jamais posso arrogar, querer constranger ou obrigar você a fazer o mesmo. Mesmo sabendo que isso é princípio. E o exemplo serve para qualquer outro princípio trazido pela palavra. Qualquer outro. Então, a alimentação é princípio. Modéstia cristã é princípio. Relacionamento pré-marital e depois do casamento é princípio. Só que o Deus que deu o princípio, Ele deu também a nós a faculdade de escolher. Ele ensina para nós, filho, tem um caminho bom, tem um caminho saudável aqui, vai fazer sentido, vai ser melhor, vai evitar dores de cabeça, vai por aqui, filho, não quero, tá bom. Então, se nem aquilo que é princípio, eu tenho o direito de tentar servir de consciência para o outro, o que diremos daquilo que não é princípio? O que diremos daquilo que não é princípio? E amarga a vida dos outros, aquele que se assumiu o dono da razão, o dono da verdade, e que quer que a esposa seja a sua marionete, ou o esposo seja a sua marionete. E quer que o outro viva uma vida padronizada pelos padrões dele. Você está amargurando a vida dos outros. Você está amargurando a vida dos outros. Quem foi que disse que tem só uma forma de enxergar as coisas? Quem foi que disse que tem só uma forma de fazer as coisas? Quem foi que disse? Pais, se seu filho já sabe escolher, Deus deu a ele essa faculdade de escolha. Você vai amargurar a vida dele, tentando impor para ele algo que é direito particular, intransferível. A escolha pessoal.
tentar assumir a consciência do outro é uma terra santa que a gente pisa, e pisa de forma profana, cometendo um pecado contra Deus. Porque nem Ele próprio, que é o Criador, Ele viola a nossa consciência. Agora, no nosso ambiente de convívio, torno a dizer, como recurso didático aqui, para você entender e assimilar a informação, é muito fácil a gente querer estabelecer padrões. É muito fácil. A gente quer estabelecer padrões na igreja, por exemplo. E aí, eu tenho o meu modelo de adoração. O meu modelo de adoração é mais introspectivo, porque eu sou tímido. Então, eu não levanto a mão, eu não digo aleluia, eu não digo amém. Eu gostaria de dizer, mas não consigo. Mas esse é o meu modelo. E aí, o pecado que desgraçou a minha consciência e me faz imaginar que é minha obrigação, meu dever ou minha prerrogativa ser consciência para os outros, eu quero padronizar a igreja. Não, aqui ninguém diz aleluia. Aqui ninguém bate palma, aqui ninguém diz amém alto. Tem o outro lado daquele que entendeu, não, eu posso expressar a minha adoração a Deus de forma a permitir que as minhas emoções se aflorem. Eu posso isso, Deus me fez um ser emocional. Lembra, a gente falou sobre isso no sábado, nos fez assim porque Ele é assim. Eu posso aflorar a minha adoração a Deus dizendo um amém genuíno, um aleluia sincero. Eu posso fazer isso, eu posso. Agora, o que eu não posso é querer padronizar os outros e impelir os outros ou constranger os outros a fazer o mesmo. Isso eu não posso. E, na verdade, alguns, nessa tentativa de ser padrão para os outros, querendo arrogar seu cristão exemplar, ou o adventista exemplar, ele se torna o católico apostólico romano mais enraizado. Sabe por quê? Você sabe qual que é o período da história em que a igreja entrava na igreja, muda e saía calada? Idade Média. Na Idade Média, a adoração era protagonizada apenas pelos sacerdotes no púlpito. Apenas por eles, não tinha cânticos. A adoração da igreja se dava apenas pelo olhar e pelo ouvir. A igreja, como diz, saía muda, entrava muda e saía calada. É pela reforma protestante, preconizada por Martinho Lutero, que a igreja começa a ter participação na adoração e que a igreja começa a cantar. Protestantismo aqui. E é justamente naquele período em que os cristãos protestantes passam a ser chamados de os cantantes de hino, os cantores de hino. Portanto, se você é adepto dessa ideia de que não, na igreja entra mudo e sai calado, e é óbvio, hein? Óbvio, você é adulto, você sabe o que eu estou dizendo, não estou falando sobre referência aqui, ok? Mas se você é adepto desse ambiente em que não se pode falar, não se pode dar aleluia, você, na verdade, é adepto de um dos momentos mais cruentos da Idade Média. A síntese desse momento aqui, então, é o seguinte. Se você acha que não deve dar aleluia na igreja, não viole a sua consciência. Não viole. Não dê. Não dê aleluia na igreja. Agora, se você acha que deve dar aleluia na igreja, não viole a sua consciência também. Eu acho que eu confundi tudo aqui, né? Ok, o que eu estava dizendo aqui agora é o seguinte: se você acha que deve dar aleluia na igreja, não viole a sua consciência, dê aleluia na igreja. Só que não viole a consciência dos outros. Não viole a consciência dos outros, querendo impedir que os outros, ou querendo impelir que os outros façam igual a você. Então, pai, se você entende que no seu celular, no toca-fita do seu carro, só toque música X, faça isso, não viole a sua consciência, não viole, ela é sagrada, é terra santa. Agora, não queira trazer isso para a igreja, ou não queira obrigar o seu filho a ouvir só as músicas que você ouve, ou a sua esposa, ou seja quem for, porque se você tentar se tornar consciência na vida dos outros, você vai amargar a vida de quem está perto de você. Eu faço uso de uma fala de Ellen White no Lar Adventista, quando ela diz assim, abre aspas. Quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando sua esposa numa posição contrária à Escritura. Interpretando desta maneira a Escritura, eles violam o desígnio do casamento. Essa interpretação é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário, que não é sua prerrogativa.
Você não é árbitro da vida de ninguém. Você pode, no máximo, sugerir. Você pode, no máximo, apresentar o seu ponto de vista. Mas se você quiser servir de consciência para o outro, você vai estar amargando a vida dele. Lembra que a palavra ensina para a gente? Nem por força, nem por violência. É pelo meu espírito, não é por você. Lembra outro momento em que Deus diz assim, hoje eu proponho vida e morte. Bênção e maldição. Como que ele termina a fala? Escolha. Sou eu que tenho que escolher, não é você que tem que escolher por mim. E é você que tem que escolher, não sou eu que vou escolher por você. Porque o dia em que eu assumir essa prerrogativa, eu vou estar amargurando sua vida. Na minha lista, amarguram a vida dos outros, dentro da cidade, dentro da casa, dentro da empresa, dentro da igreja. Aquele que não deixa passar nada, amargura a vida dos outros, aquele que tenta ser consciência para o outro. E por fim, por causa do tempo, amargura a vida dos outros. Ouça com atenção. Aquele que ignora que as suas decisões impactam na vida dos outros. Você vive em sociedade, cara. Você vive em família. Você não nasceu de uma semente aqui. Você tem uma mãe que te pôs aqui. Você compartilha o seu teto com uma esposa, você compartilha o seu teto com filhos. E no momento em que você ignorar que as suas escolhas não dizem respeito apenas a você, você vai estar amargurando a vida dos outros. Sabe aquela história assim, não, a vida é minha, eu tenho que buscar a minha felicidade. É a minha felicidade, são as minhas escolhas. Ignorando que as suas escolhas estão produzindo um câncer no coração da sua mãe, isso não é busca pela felicidade. Isso é ganância egoísta. Repito, amargura a vida dos outros aquele que decidiu ignorar que as suas escolhas impactam na vida do outro. Maridão, trocar o carro a cada 6 meses tem trazido amargura para a vida da sua família. Ah, mas a vida é minha, eu trabalho. Eu concordo, a vida é sua, você trabalha, mas tem circunstantes do seu lado. Você não está sozinho no mundo. Tem pessoas perto de você que são impactadas por suas decisões. E elas não pediram por isso. Você estourar o cartão de crédito todo mês, tem impactado no bem-estar da família. Tem impactado. Ah, mas eu não posso. Você vive em comunidade. Você vive em comunidade. A sua baladinha, regada a droga, álcool, a vida é minha, essa vida é sua, e a do outro é do outro, e a sua vida está impactando na do outro. Você tem um pai que se importa com você, você tem uma mãe que se importa com você. Você ignorou que a gente vive em sociedade. Ou você ignora que as decisões que você toma lá na sua empresa vai impactar vidas. Está machucando gente. Está trazendo amargor para o coração de alguém. Você decidiu ignorar esse negócio? O Senhor nos advertiu. Ele já falou. Quando ele diz, eu visito a iniquidade dos pais, terceira e quarta geração, não é sentença divina, não é punição do céu, não. É que aquilo que eu faço vai impactar nas próximas gerações. Olha estudos aí, vai ler. O pai alcoólatra, a tendência do filho se tornar alcoólatra, você não faz ideia. Ciência, meu amigo. Ciência, não, a vida é minha, a vida é minha, é sua mesmo, mas tem a vida do outro que é do outro, e a maneira como você decidiu viver a sua vida, está impactando negativamente na vida do outro. Cuidado. Porque senão você vai amargar a vida dos outros. Não permita que essa evasiva da mente humana, essa evasiva diabólica de que a vida é minha, eu tenho que pensar em mim, ok. Naquilo que diz respeito a um capricho apenas do pai e da mãe, pense em você mesmo, é só capricho. Ah, é só um pai e uma mãe possessiva, aí eu te entendo.
Mas quando se trata de pecado, quando se trata de viver egoisticamente, as suas decisões têm amargurado a vida dos outros. Assim como as decisões do Esaú aqui estavam amargurando a vida dos seus pais. Ok, eu preciso terminar em 1 minuto e 40, falando como que a gente convive agora com aqueles que amarguram a vida dos outros, com o chefe amargurador, com o marido que costuma amargurar. Como que a gente convive com esses? E aí eu leio o segundo e último texto de hoje, que está em Êxodo capítulo 27, e aí eu quero que você leia comigo, e eu vou te fazer a pergunta de $1 milhão. Vamos ver se você acerta. Se você acertar, a gente termina assim, tá bom? Gênesis capítulo 27, verso 46. Gênesis capítulo 27, verso 46. Gênesis capítulo 27, verso 46. Presta atenção, em alto e bom som, nesse verso, nessa fala. E aí você me responda a pergunta. Gênesis capítulo 27, verso 46. Então, Rebeca disse a Isaac: eu estou desgostosa da vida, por causa das mulheres hititas com quem o Esaú se casou. E se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, desta cidade, entre mulheres hititas como essa, eu perderei a razão de viver. Deu para entender a fala dela, né? Pergunta: a Rebeca estava certa ou errada? Certo ou errada? Quantos acham que ela estava certa? Levanta a mão. Quero te expor. Pode levantar. Quantos acham que ela estava errada? Levanta a mão. Quantos vão no nulo hoje? Ela estava redondamente errada. Redondamente errada. Você entendeu a fala dela? Olha, eu já tenho um amargor na vida porque um filho escolheu mal a vida dele. E agora, se o outro filho fizer o mesmo, aí a vida acabou. Respeitosamente, querido. Enquanto a sua paz depender das decisões de terceiros, você nunca vai ter paz. Enquanto a sua alegria depender da decisão dos outros, você nunca vai ter alegria. Nunca vai ter alegria. E isso não é viver despreocupadamente. É claro que eu respeito o amor de uma mãe. É óbvio que eu respeito. É claro que eu respeito a condição paternal que troca a sua alegria pela dor do filho. É claro que eu respeito isso. Eu não estou desrespeitando esse fato. Eu não estou falando para você negligenciar o bem-estar do filho. Eu estou dizendo para você que enquanto a sua alegria depender da decisão de terceiro, nunca vai cessar. Por quê? Porque sempre vai ter perto de nós pessoas decidindo erradamente. Sempre vai ter. E o que a Bíblia ensina para a gente é que a paz que excede todo entendimento, o que a Bíblia ensina para a gente é que a alegria, elas não são resultantes da decisão de um filho. Por mais dolorosa que a decisão de um filho possa ser para uma mãe ou para um pai. O que a Bíblia me ensina é que a paz que excede todo entendimento e a alegria é fruto do Espírito Santo. Não depende da sua alegria e a sua paz daqueles que não podem te oferecer isso. Um dia uma moça pediu assim para mim: pastor, ora por mim. O marido pediu o divórcio e sem ele, depois do divórcio, eu não vou conseguir viver. Eu não disse isso para ela, ela não estava pronta para ouvir. Mas eu fui para casa e orei por ela, dizendo assim: Senhor, primeiro eu não vou orar para que o marido fique em casa. Porque eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor odeia o repúdio. Eu sei que é mais difícil lidar com um divórcio do que lidar com luto. E nesses poucos anos de ministério, eu prefiro lidar com luto do que com divórcio. Porque o luto a gente perdeu para a morte, e a morte é a última que vai ser vencida. Eu não tenho poder sobre a morte. Agora o divórcio a gente perde para nós mesmos. A gente perde para o nosso egoísmo. A gente perde para a nossa arrogância, para a nossa incapacidade de convivermos uns com os outros. Mas eu voltei para casa e orei: Senhor, eu não vou orar em primeira instância para o Senhor manter o casamento. Eu vou orar em primeiro lugar para o Senhor pôr na cabeça dela que a alegria dela não depende do esposo em casa. Não. A alegria dela depende do Senhor. Do Senhor. É do Senhor que a alegria depende. Ela estava errada. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo fale no seu coração. Você saia da igreja. Eu tenho olhado para a Bíblia de forma muito pragmática.
Não adianta muito conhecer de profecia. Eu estudo elas. Mas eu posso ser um acadêmico em profecia. Não adianta muito conhecer texto bíblico de cor. E eu posso ser um reprodutor da Bíblia de memória. Mas se eu viver a vida amargurando a vida dos outros, não serve para nada. Jesus te pôs para você ser um bom perfume. Jesus te pôs para dar sabor à vida dos outros. Talvez você não foi sempre amargo. Talvez alguma situação da vida te tornou assim. A minha prece hoje, queridos, é para que a gente ore a Deus e, ó Senhor, não, o Senhor me colocou aqui para eu irradiar perfume, para eu dar sabor para a vida dos outros. Foi para isso que o Senhor me pôs aqui, para dar significado. O Senhor me pôs aqui para que eu fosse um sinete, um sinal do céu, um sinal de que Cristo existe. Foi para isso. Tem pessoas que perderam a alegria de viver, Senhor. Eu já perdi. Mas Deus colocou do meu lado alguém que entendeu que era o bom perfume de Cristo. E um dia eu desabafando com esse alguém, eu dizia assim para ele: Gé, eu sou um fracasso. A minha vida é um fracasso. Eu estava na minha adolescência, 17 para 18 anos, cheio de traumas, cheio de problemas. E eu me lembro que ele ergueu o meu queixo, e com voz amorosa e contundente, ele disse assim para mim: nunca mais repita que a sua vida é um fracasso. Nunca mais diga isso. Fracassado é o diabo. Ele perdeu na cruz. Você é um filho de Deus, e Ele vai te colocar de pé novamente. Aquele homem adoçou a minha boca. Quero orar, te convidar a ficar em pé para fazermos isso, e pedir para Deus para que o seu abraço possa ser um pão doce na vida das pessoas, que a sua presença possa ser como a presença do Cristo. É possível, mesmo dentro de casa, sabia? É possível. É possível. Se a nossa vida estiver naquele que é a fonte de tudo isso. Pai amado, Senhor Deus, o Senhor tem nos confrontado com verdades muito importantes, Senhor, ao longo dessa semana. E essa é mais uma delas. O escritor bíblico nos ensina que tudo que outrora foi escrito, por nosso ensino foi escrito. E se essa informação está aqui na palavra, é porque a gente precisa dela, Senhor. A gente precisa dela. E a nossa oração hoje, em primeiro lugar, é para que o Senhor não permita mais que a gente seja amargor na vida de ninguém. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos o bom perfume de Cristo. Que o Senhor nos ensine a devolver esperança para quem se sente fracassado. Que o Senhor nos ensine a devolver o brilho no olhar para aquele que decidiu desistir de viver. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos presença nessa cidade, sermos presença nessa igreja, sermos presença no ônibus, sermos presença no trânsito, sermos presença no trabalho, sermos presença dentro de casa, presença de Cristo, presença que faça diferença, Senhor. Ajuda-nos a vivermos dessa maneira. E se há entre nós, Senhor, pessoas que se tornaram amargas, porque os muitos golpes que levou da vida, as muitas bordoadas que a vida lhe deu, lhe tornou assim, ó Senhor, o Senhor é capaz de transformar água em vinho, o Senhor é capaz de transformar joio em trigo, o Senhor foi capaz de devolver a vida a um morto, o Senhor é capaz de transformar um amargo em uma pessoa doce. Faça isso de nós, e que hoje a gente saia levando daqui a doçura de Cristo. É a nossa prece, pedindo para que o Senhor leve em segurança os meus irmãos, que o Senhor dê uma boa noite para eles, e a gente deseja uma boa noite para o Senhor também. Em nome de Jesus. Amém.